Isso. Espírito Santo, vem. Nós clamamos, vem. Nós não somos nada. Isso, só deixa o Espírito Santo vir. Prove desse amor. Prove desse sustento que é a presença de Deus. E tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça já me basta. Diga: sem Você. E sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem? Diga: do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Diga: se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Diga: só Tua presença, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Oh Jesus, nós nos entregamos diante do Senhor e dizemos que a Tua presença é o que nos basta. Oh Santo, Santo, Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor? Tua presença é o que me basta. Levante a voz e declare isso. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor? Diga: se eu não tenho a Ti, e se eu não tenho a Ti, não tenho
serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho, e se eu não tenho a ti, isso, levante a voz, igreja, e cante. Nada eu serei sem ti, Senhor. Diga só tua presença. Só tua presença É o que me basta. eu te levarei por onde eu for. Esse Espírito Santo. No seu lugar, coloque a mão no seu coração. Jesus, nós renovamos a nossa aliança com o teu reino essa noite. Jesus, o nosso desejo é sairmos desse lugar carregando essa presença. Jesus, nós desejamos que isso seja real em nossas vidas. Inúmeras vezes esse desejo foi o desejo do seu coração. Nós desejamos, Jesus, eu quero ser diferente. Eu quero levar a tua luz, eu quero carregar o teu evangelho. E nós fazemos essa oração em toda a nossa caminhada cristã. E muitas das vezes nós não conseguimos realizar isso. Muitas das vezes você se vê quebrando essa aliança, esquecendo o evangelho em você. Mas a graça e a presença de Deus é tão suficiente em tua vida, que quando você vem a este lugar, essa aliança ela se renova por completo. Glória a Deus. Nós declaramos isso, Espírito Santo de Deus. Querido, eu não estou falando do seu eu do passado, de quem você já foi em amor de Cristo. Eu não estou falando do seu primeiro amor. O seu primeiro amor você não vai conseguir mais viver. Mas um novo amor se renova em seu coração. Uma nova paixão, uma nova fome se renova em seu coração. Deixe o Espírito Santo aquecer o seu coração essa noite. Deixe o Senhor te levantar, te chamar para caminhar novamente sobre as águas. E dizer, confia em mim mais uma vez. Deixa o Espírito Santo te pegar pela mão mais uma vez e dizer, levanta, filho meu, vem viver o mesmo evangelho que um dia e há um tempo atrás eu chamei você para viver. Cante mais uma vez para encerrar. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que, aleluia, me basta. aleluia, aleluia, aleluia. Eu te levarei por onde eu for. Isso, continue em oração. Eu não tenho Isso, Espírito Santo, nós clamamos. Aleluia. Continue nesse mesmo espírito de adoração. Aleluia, glória a Deus. Tem um salmo muito importante para mim, que ele fala: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, de sombra da morte, eu te louvarei, Senhor. O Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe o que é isso? Isso é fé inabalável no Senhor, naquele que segura na nossa mão em meio à tempestade. Isso é confiança, uma confiança profunda no Deus poderoso, no Deus poderoso da nossa vida, a quem servimos. Aleluia.
Que nós possamos ter essa confiança, olhar para Ele, em nome de Jesus. Não olhe para os ventos que está ao seu redor. Não olhe. O Senhor está à sua frente. Ele te chama. Ele te chama. Aleluia. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço seu olhar, recebo um convite. Ele me chama pra andar sobre as águas, e Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois só a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço seu olhar, recebo um convite, e Ele me chama para andar sobre as águas, e Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois só a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois só a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Oh, 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 nada vai me impedir, e eu irei até o fim. E se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, e tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível.
lado está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois só palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar, a mesma que acalma o mar. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós professamos. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós entregamos a nossa vida a Ele todos os dias. Um Deus que nos sustenta. É um Deus que tem nos sustentado até hoje. É um Deus que no meio das aflições é Ele que nos dá força para ficar de pé. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos chama para andar sobre as águas, onde há uma tempestade tão grande, e nós olhamos e dizemos: nós vamos afundar. Esse barco vai afundar porque não tem mais saída. Mas aí vem um Deus tão grande, tão lindo, tão precioso, e Ele me chama e Ele te chama a andar sobre as águas. Porque como esse louvor mesmo diz, o mesmo Deus que te chama para andar sobre as águas, é o mesmo Deus que acalma a tempestade. É o mesmo Deus que pode fazer o impossível acontecer. Ele é o Deus de poder. E como nós fazemos para ter uma fé tão grande nesse Deus? E como nós fazemos se as pessoas muitas vezes ao nosso redor dizem que confia tão grandemente nesse Deus? E muitas vezes a nossa fé está tão pequena. E você pode dizer: como eu queria crer nesse Deus da mesma forma que ela crê. Como eu queria poder acreditar que esse Deus é tão precioso e tão poderoso para fazer essa tempestade acalmar. E eu digo para você nessa noite: você quer conhecer o amor de Deus? Você quer conhecer o poder desse Deus? Esse Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Você quer conhecer esse Deus que no meio de uma fornalha ardente havia 3 homens ali, mas o Senhor entrou naquela fornalha e resgatou aqueles homens com o seu poder? Aquele mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. É esse Deus. Você quer conhecer esse Deus? Você quer crer nesse Deus? Você quer realmente ter fé nesse Deus? Deixa eu te dizer aonde você vai encontrar fé. A palavra de Deus, ela é aquela que nos sustenta e nos alimenta todos os dias. E é somente através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós vamos encontrar fé para crer nesse Deus do impossível. É somente na palavra de Deus que nós vamos encontrar, que nós vamos conhecer esse Deus verdadeiro. É somente na Bíblia, é somente na palavra, é se alimentando dela todos os dias. É quando eu leio, é quando eu me alimento da palavra que a minha fé se fortalece. Leia a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus todos os dias. Mas comece a ler de uma forma que você vai buscar com a fome tão grande da palavra, que você vai alimentar o seu espírito. E quando você terminar de ler, você vai ver que a sua fé está renovada. E todos os dias, e você se alimenta, e a sua fé vai se renovando a cada dia. E quando a tempestade vier, você vai cantar, e você vai celebrar, e você vai dizer: o Senhor me chama para andar sobre as águas.
acalma o mar. Não tenho medo. Declare isso de todo o seu coração. A minha fé firmada Firme a está, sua fé em Deus. andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir a Ele. Diga glória a Deus, porque esse Deus te ama. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Toda glória, toda honra seja para esse Deus. Em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Fique à vontade na casa do Senhor. Vamos chamar as crianças para receber a oração. Aleluia. Vamos receber nossas crianças, nossos pequeninos. A palavra do Senhor diz que filhos são herança do Senhor. Amém? Igreja, estende tuas mãos para cá. Ó Pai querido, Pai amado, te damos graças, Senhor, pelos nossos pequeninos, Pai. Sabemos que é a herança que o Senhor deu para cada um de nós para cuidar. Usa-nos, Senhor, como instrumentos teus para estar criando os nossos filhos conforme os princípios da tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes? Não, alguém está feliz, mas eu tenho certeza que a gente que tem mais gente feliz aqui. Quantos estão felizes? Felicidade é essa, meu povo. Quantos estão felizes? Deixar vocês quietinhos hoje. Meu irmão, o crente tem que dar glória a Deus, o crente tem que dar aleluia. Quantos são pentecostal aqui? O Kilber disse que estava rouco. Aleluia. Então é porque já deu muito glória a Deus ontem. Amém, meu povo? Amém? Quantos têm motivos para sorrir? Às vezes nem sempre, né? Às vezes nem sempre temos motivos para sorrir. Mas temos motivos para crer. Amém ou não amém? Então abra sua Bíblia junto comigo no livro de Salmos. Aleluia. Salmo 37. A fé que acalma o mar. Não vou nem me arriscar a cantar, que eu não sei a letra. Mas é bonito. Salmo 37, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Diga aleluia.
Pai, essa noite agradecemos pela oportunidade de estar na Tua casa, de sentir o Teu Espírito, que o Senhor venha, ministre ao nosso coração e traga sobre nós paz. Que o Teu Espírito seja em nós aquilo que nos alimenta e nos fortalece, gera em nós, Senhor, o alinhamento, para que a gente não perca o sentido de estar na Tua casa, para que a gente não perca o sentido de crer, de continuar confiando no Senhor. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho dessa palavra confiança. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. E quando nós falamos sobre confiança, nós falamos de uma palavra que só pode existir diante de alguém fiel. A palavra confiança só é dirigida a alguém que achamos que é fiel. Como também se desfaz automaticamente se conviver com um infiel. Eu estava até conversando com alguém esses dias e falando sobre isso, que a confiança é a única coisa que, se você perder, é muito difícil você reconstruir, porque sempre vai ter aquela pulguinha atrás da orelha. Será que ele não vai me trair de novo? Será que ela vai me falar a verdade ou vai mentir outra vez? Então, é preciso manifestar fidelidade para se ter confiança. Então, diante do infiel, nós temos desconfiança, mas dos fiéis, iremos confiar. Mas quando estamos diante do Criador, diante de Deus, é necessário confiar. Se eu quero manifestar a fé, é necessário que eu creia, e para mim crer, eu tenho que confiar. Bom, para a gente entender, ter confiança em Jesus é necessário se entender que existe camadas. Quem sabe o que é camada? Uma sobre a outra, uma complementa a outra. Primeiro, eu preciso crer que Ele é meu Salvador. Jesus é meu Salvador. Ele é a manifestação do amor do Pai, amém? A palavra de João 3,16 diz o quê? Deus me amou de uma tal maneira que mandou Jesus para me salvar. Então Jesus é meu Salvador. Ele morreu pelos meus pecados, Ele ressuscitou dos mortos, e só Ele, ou só através dele, podemos ser salvos. Após a salvação, você já aceitou Jesus, amém? Qual é a próxima camada? Confiar e crer em tudo que Jesus falou, para que você também possa falar para as outras pessoas. Você só vai poder fazer discípulo se você for discípulo. Você só vai poder convencer alguém se primeiro você for convencido. E para você ser convencido, você vai ter que confiar. Quem confia fala. Por quê? Porque sabe que é verdade. Terceira camada. Quem confia em Jesus, descansa. Fala comigo, descansar. Aquele que confia em Jesus, ele encontra descanso em meio a qualquer situação, seja ela difícil ou ela fácil. Então, se estamos em meio a uma tempestade, aprendemos com Jesus a confiar em Deus. Eu não vou abrir todas as partes bíblicas, porque eu quero que você olhe para o ponto que eu quero chegar. Nós conhecemos uma passagem que fala que Jesus estava em meio a uma tempestade com seus discípulos. Os discípulos estavam desesperados. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, descansando. Então nós aprendemos a descansar. E quando ele é acordado do seu descanso, ele manifesta fé nos discípulos.
porque Ele pode acalmar o mar. E qual é a frase que vem logo depois? Quem é esse que até o mar pode acalmar? Aleluia. Isso produz em nós o quê? Confiança. Quarta camada. Confiar é ser livre. E aqui você vai ter que se aprofundar para entender. A palavra diz que se encontrarmos a verdade, verdadeiramente seremos livres. Tudo aquilo que você é preso ou aprisionado é falta de confiança. Você entende? Todo medo é falta de confiança. Paulo estava preso em uma prisão e ele confessava não estar preso. Ele fisicamente preso, confessava que a palavra que estava nele não poderia ser presa. Moisés falava sobre a força de Faraó para prender o povo, escravizar o povo até matar. Mas falava-se de uma liberdade de fé, aonde a fé de vocês, Faraó não pode tocar. Então, quando eu creio em Deus, eu verdadeiramente sou livre. Por quê? Porque as outras coisas perdem força ou valor. Aquilo que parece impossível se torna possível. Por quê? Porque eu creio em Deus. Eu creio que Ele me ama. Eu confio nele. Eu sei que Ele vai me tirar desse lugar de perturbação. Estou sentindo falta de um fundo musical, hein? Tá bem sequinho aí, me ajuda aí. Ou então vem me ajudar aqui, Kilber. Glória a Deus. Fala comigo, confiar. Não, fala com fé. Confiar é ser livre. Você confia? Pergunte ao seu irmão, você confia? Então está preocupado com o quê? Confiar é ser livre. Quando se encontra a verdade, verdadeiramente se é livre, porque até aquilo que parece impossível se torna possível, porque eu creio e não dou lugar a perturbações. A confiança, querido, vem das nossas próprias experiências. Você entende? Se eu vi Ele acalmar o mar, eu creio que Ele pode fazer outra vez. Se eu vi Ele ressuscitar Lázaro, eu creio que Ele pode me ressuscitar também. Se eu vi Ele transformar a vida daquela mulher adúltera, Ele pode transformar a minha também. A confiança vem das nossas próprias experiências. É quando nós vemos Deus trabalhando. É quando falamos dos nossos próprios testemunhos. Quantas e quantas vezes o Senhor venceu as tuas batalhas sem você precisar lutar. Em 2019 para 2020 o Senhor amarrou a mão de nós todos. E se estamos vivos hoje, não é por merecimento, é porque Ele venceu algumas batalhas sem a gente ter condições de lutar. Os médicos não sabiam como resolver. As autoridades não sabiam como resolver. A única coisa que foi dita: fiquem em casa. Tomem uma vacina, que a gente nem sabe se dá certo, mas tomem. Alguns se foram. E nós ficamos. A única coisa que nos restou foi confiar. Mas quantos de nós entramos em depressão? Quantos de nós ficamos deprimidos? Quantos de nós hoje ainda carregamos sequelas de 2019? Foi aquele momento que a única coisa que sobrou foi confiar. Mas hoje estamos aqui e podemos dizer: o Senhor lutou essa batalha por nós, aleluia. E nós podemos glorificar o nome dEle, porque se hoje estamos vivos, não é porque somos melhores, mas é porque o Senhor lutou. Mas o que rouba a nossa confiança? O que rouba a sua confiança? Fala comigo, frustrações. O que rouba a minha confiança é frustração. Eu posso viver um casamento maravilhoso,
Mas se a minha esposa me trair, me roubou a confiança e eu fiquei frustrado. Eu tenho um ótimo amigo, mas se ele me trair, ele vai de João a Judas em segundos. O que rouba a nossa confiança são as frustrações. Mas o que rouba a nossa confiança em Deus? Aquele que nunca erra. Abra comigo o Salmo 70. O Salmo 70 fala de uma oração profunda. O versículo 1 diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que olham para mim e riem de mim. Algumas traduções têm bem feito, bem feito. A outras têm ha, ha, ha. Folguem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Agora eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas. Agora passe para o Salmo 77. O Salmo 77, mais uma vez, o salmista diz, versículo 1: clamei a Deus com minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Não é que Ele não ouviu, Ele ouviu muito bem. No dia da minha angústia, busquei o Senhor, e a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei as lembranças no meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a me ser favorável? Cessou para sempre a benignidade de Deus? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Por acaso esqueceu-se Deus de ter misericórdia de mim? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Agora escuta o versículo 10, aqui está a chave. E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Agora eu quero ler esse mesmo versículo na versão NTLH. O versículo 10 diz assim: então eu disse: essa é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? É por isso que eu estou frustrado, é por isso que eu estou aflito, é por isso que eu estou tão triste, é por isso que eu estou indignado. O poder do Altíssimo não funciona mais. O poder de Deus não funciona
mais. Sabe por que isso aconteceu? Sabe qual é a razão da dor do salmista? A dor de que o Altíssimo não fazia mais aquilo que ele queria. Ou porque Deus não agiu da forma que ele esperava. Ele afligiu-se na alma. Ele se frustrou com Deus. Eu lembro que há muito tempo atrás eu ouvi uma pregação muito forte que falava sobre perdoar Deus. E eu nunca pensei que isso seria possível. E depois, em um estudo mais profundo, a gente pode identificar que muitas pessoas, principalmente os ateus, os que se tornaram ateus, se magoaram com Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus levou o meu filho? Por que Deus deixou que a minha mãe morresse? Por que Deus deixa que o meu pai bata na minha mãe? Ele não está vendo que eu estou sofrendo? Estou frustrado com Ele. E se Ele é todo poderoso, então por que razão não enxerga a minha dor? A razão da sua dor é porque o Altíssimo não faz aquilo que você espera. E isso te rouba tudo. Não é só a fé, é tudo. Tudo que a fé ou a confiança te dá. Te rouba a paz, te rouba a liberdade, te rouba autocontrole, te rouba perdão, te rouba confiança. Mas aí o que devemos fazer? Se nos acharmos assim, o que devemos fazer? O Salmo, calma, o Salmo não termina aí. O versículo 11 diz assim: eu vou recordar os feitos de Deus, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus, aleluia. Tu és o Deus que opera maravilhas. Tu és o Deus que tem feito grande o teu povo. Se algo te roubou a fé, é hora de voltar a testemunhar. Porque mesmo em meio às tribulações, podemos procurar na memória aquilo que Deus já fez e gerar confiança. Que nem tudo foi morte, nem tudo foi abandono, nem tudo foi dor, nem tudo foi sofrimento. Em meio às tribulações, nós podemos procurar na memória aquilo que vai gerar confiança através de nossos próprios testemunhos. O apóstolo Paulo capturou o que significa confiar em Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, abra comigo. Abra comigo, 2 Coríntios 4. Aleluia. Versículo 16 ao 18 vai dizer assim: glória a Deus. Por isso não desanimamos. Por que é que vocês não desanimam? Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo quando o nosso homem ou o nosso ser exterior se desgasta, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que estão acontecendo, mas olhamos para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem, aquelas que vêm de Deus, são
eternas. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Eu continuo crendo. Jesus falava sobre uma fé inabalável. Você é de qual igreja? Você vem de qual fé? Católica, espírita, evangélica, budista. Jesus falava de uma fé mais profunda, não de uma fé farisaica, que era apenas de exterior. Jesus falava de um povo forte por dentro. E ele disse assim: olha, quando vocês forem construir o castelinho de vocês, quando vocês forem construir a casa de vocês, quando vocês forem construir a vida de vocês, construa sobre uma rocha. Não faça na areia. Tem gente que faz casa bonita, tem gente que faz castelo bonito, mas aquele castelo não está firmado em nada, na sua própria força. Jesus falava de uma fé inabalável, construída sobre uma rocha. E o interessante é que quando ele chamou Simão de Pedro, que significa rocha, ele derramava sobre Pedro uma unção que é para toda a igreja. Amém? Ele diz: tu és uma rocha, e é com um tipo de pessoa como você que eu vou construir a minha igreja. É com um tipo de pessoa que você é que eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será um povo confiante, Ítalo. Será um povo que, meio à tribulação, permanecerá de pé. Mas não sei se você consegue relembrar o porquê que Jesus falou isso. Vamos abrir lá, Mateus 14, 29. Mateus 14, 29. Por que Jesus falou isso para Pedro? Ele era só Simão. Ele muda o nome de Pedro naquela hora, ele muda a história de Pedro naquela hora. Todos ficaram boquiabertos. Por que ele está falando isso para Pedro? Por que ele falou só para Pedro? Mateus 14, 29 disse assim: Jesus disse: venha. Deixa eu ver se eu estou certo, se eu não estou passando. Não, Mateus 16, perdão. 16, 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Jesus estava perguntando: o que os outros dizem quem sou eu? Eles responderam: uns dizem que é João Batista. Absurdo, né? João tinha morrido há pouco tempo. João era primo de Jesus, então Jesus não era João Batista, eles conviveram juntos. Outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E se eu virasse essa pergunta para você: e você, quem você acha que Jesus é? Por que você acha que aqui a gente não colocou o nome da igreja aqui? E nem colocamos o nome de Jesus ali. Nós colocamos o nome de Jesus aqui,
Porque você tem que identificar que não é o Leandro que cura, não é a igreja ouvir que cura, mas é o nome de Jesus que está acima, porque é exaltado e é o único que deve ser glorificado e é o único que reconhecemos como Deus e Senhor. Mas para você, quem é Jesus para você? Um santo? Um profeta? Alguém da igreja dos crentes? O filho de Maria dos católicos? O nosso Senhor do Bom Fim dos espíritas? Quem é Jesus para você? Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Você pode imaginar a alegria de Jesus naquela hora? Alguém entendeu. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Eu vou te dizer uma coisa, Simão. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar a chave dos reinos dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. É esse tipo de gente que Jesus quer chamar de meu. É esse tipo de gente que Jesus quer reconhecer dentro das igrejas. Gente confiante. Quem é Jesus para você? Ele é a minha salvação, Ele é meu tudo, Ele é meu rechedo. Se eu estou de pé hoje, se eu canto vitórias hoje, é o Senhor. Se eu tenho mulher hoje, é o Senhor. Se eu tenho filhas hoje, é o Senhor. Se sou um pastor, é o Senhor. Tudo é o Senhor. Se não fosse o Senhor, eu seria uma pessoa bem diferente do que vocês estão vendo aqui hoje. Eu nem sei se eu estaria vivo, porque procurei a morte muitas vezes. Por que você não vai embora? Porque quem seria eu? Se não fosse o Senhor, Ele é minha salvação. Pergunte mais uma vez ao seu irmão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E se ele responder, Ele é meu Deus, então confia. Confia, porque Ele não fraquejará diante do mar. Aleluia. Agora vamos meditar. Mateus 14. Volte um pouquinho. Mateus 14, 13. Agora sim. Aliás, Mateus 14, 29. Eu vou ler do 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí andando sobre as águas. Então Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas, reparando porém na força do vento, perdeu a confiança e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Porém, reparando a força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Houve um momento que Pedro confiou tanto em Jesus
que ele andou sobre águas. Mas foi o mesmo momento que ele duvidou e começou a afundar. A dor faz com que a gente afunde. O problema faz com que a gente duvide. Como disse o salmista, reparei-me que o Deus que me salvava já não me salva mais. E por isso meu coração se entristeceu. Talvez você me vê emocionado pregando isso, porque não é fácil. Na verdade, hoje, finalizando essa palavra, eu passei a tarde chorando. Porque eu sei o que é o silêncio de Deus. Eu sei o que é ter um coração que diga: por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou aqui, sozinho? E ter que ser fiel. E permanecer fiel. Diante do silêncio de Deus dói. Mas também, querido, não é isso que eu trago à memória. Porque depois do tempo da prova, o Senhor volta a falar conosco. E no dia que o Senhor voltou a falar comigo, eu não tinha me esquecido do tom da sua voz. Eu não tinha esquecido que era Ele que estava falando ali. Eu não tinha dúvidas. E pessoas se levantaram e disseram: não é Deus, você está confuso, Deus não falaria essas coisas. Mas em mim, no meu espírito, não havia dúvida. O Senhor estava dizendo: saia do barco, que eu vou te fazer andar sobre águas mais uma vez. Mas agora não duvida. E aleluia! Faz 6 anos que eu estou andando sobre as águas. 6 anos que eu adoro meu Deus. 6 anos que eu voltei a viver a fé verdadeira. 6 anos que eu falo de Jesus. Sem falar de religião, sem falar de dinheiro, sem falar de crescimento de igreja. 6 anos que eu voltei a ser eu. Mas mais de 10 anos eu fiquei sem Deus falar comigo. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a confiar em Deus. Aleluia. Ainda essa noite o Senhor te libertará. Ainda essa noite você vai reconhecer a voz dele. Ainda essa noite você vai ser desafiado a andar sobre águas, em nome de Jesus. Continua crendo, continua confiando. Queria que você baixasse a sua cabeça agora. Deixa o Espírito Santo ir até você. É aquele momento que para onde eu irei se só a salvação é em ti? Não é chão, querido, é águas. Não é chão, é águas. Não vai ter um papai rico para pagar tuas contas. Não vai ter um peixão forte para fazer você entrar na empresa. É fé. Mas se ele disse vá, vá. Se ele disse sai do barco, sai do barco. Se ele disse permanece no barco, permanece no barco. Se ele disse dorme, dorme. Se ele disse sossega, sossega. Só não duvide. Feche seus olhos agora. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Mas essa noite chegou a noite de você entender que é necessário confiar para viver um novo momento. Não tem como você viver algo novo se você viver da mesma forma.
com a força do seu braço, com a força dos seus amigos ou da sua família. Chegou o momento de você viver confiando em Deus. Só confiando em Deus. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. O forte é Ele, querido, não é você. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Apenas vai. Ao teu nome clamarei. Apenas confia. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Entrega a tua vida a E Ele. tu és meu. Entrega a tua vida a Ele. A graça. Tua graça cobre os meus temores. A forte mão Tua forte mão vai segurar me você. guiará. Você não vai afundar nessas águas. Se estou cercado pelo medo, Ele é fiel, lembre disso. tu és fiel. Não há motivos de você nunca desconfiar. vais falhar. Ao teu nome clamarei. Vá além das ondas, querido, vá. E além das ondas olharei. Não tem problema. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Fazer essa oração. Fique de pé no seu lugar agora, fique de pé. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Faça essa oração. Sobre as águas eu Com ousadia, com caminho, confiança. por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Faz essa oração. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Confia que vai dar certo. Sobre as águas Confia eu que Ele tem controle. Aleluia. caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome
nome clamarei. Clama, clama, que Ele está ouvindo você. Clama, clama. E além das ondas olharei. Esse mal vai embora em nome de Jesus. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu queria que você agora faz uma coisa comigo. Entrega o teu espírito, a tua alma a Jesus agora. Eu não sei se você chegou nesse lugar com depressão, com ansiedade. Não tenha vergonha disso. Nós vivemos um tempo ansioso. Mas existem momentos de depressão que a gente perde o controle. Existe um momento de depressão que a vontade que você tem é tirar a sua vida. E a gente fala para os outros, pensa que é besteira da gente, é bobagem. Mas é porque tem uma dor tão forte naquele momento que o que a gente quer que pare de doer. Pare de doer, por favor, pare de doer. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não enxerga essa dor, essa depressão? Querida, você tem que voltar a acreditar que Deus está te vendo. Não é o Deus dos teus pais, realmente. Não é o Deus da tua mãe, não é o Deus do teu pai, é o teu Deus. Porque enquanto for o Deus do teu pai, parece que é algo distante. Parece que papai tem que falar com ele para ele falar comigo, mamãe tem que falar com ele para ele falar comigo. Não é o seu Deus. Aceite ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele se torne seu Deus, seu Senhor e seu Salvador. E aí você vai derramar confiança. Tem uma coisa que você vai ter aqui essa noite. Você não vai sair desse lugar sem confiança. Você vai levar a confiança necessária para sua casa. Você sabe quantas vezes durante os 10 anos eu peguei a minha moto e fui para Caponga olhar o mar, porque era algo que parecia com ele, a grandiosidade daquilo. Quem sustenta essas águas? Eu dizia, és tu, Senhor. Tu sustenta essas águas. E por que o Senhor me deixa assim? Pastor, e o que estava dando errado na sua vida? Nada. Nada estava dando errado. Eu não estava enfermo. Eu tinha uma igreja grande. Eu tinha dinheiro. Eu tinha pessoas que me aplaudiam. Eu tinha tudo que todo mundo quer. Mas eu não tinha ele. Ele não falava comigo. E a paz. Você pensa que é brincadeira? Durante 10 anos sem dormir de noite. 10 anos sem dormir. Por quê? Eu passava a noite acordado porque eu só sentia paz de madrugada, Miriam. Tudo me perturbava. E eu dizia, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Onde está o Senhor? Até o dia que o Senhor veio e me curou mais uma vez. Sabe, querido, a desconfiança faz com que você perca a presença de Deus. A desconfiança faz com que você se magoe com Deus, que você deixe Deus triste. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se alegre essa noite alegrando a Deus. Eu queria que você orasse agora, entregando a sua vida a Jesus. Mas você sabe o que é entregar a sua vida a Jesus? Entregue suas forças a Jesus. Eu não tenho força nenhuma, pastor. Entrega as tuas forças a Jesus. Eu não tenho paz, entrega a tua paz a Jesus. Sabe o que aquele homem falou diante de uma filha morrendo? Jesus disse, tenha fé, a tua filha não morrerá. Então aquele homem olhou para Jesus e disse assim, então aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Porque essa situação está difícil para mim. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que é o momento da ansiedade, o momento da depressão, o momento que as coisas não estão dando certo. Só você sabe.
Mas agora você aprendeu que Jesus é aquele que pode mudar essa história. Aleluia! Entrega a tua vida a Ele agora. Entrega a tua vida a Ele agora. Você não precisa de religiões. Você não precisa de homens. Você precisa dEle. É Ele. Nós o adoramos. Pastor, isso pode acontecer, pode. Nesse lugar que vocês estão, há anos atrás, há 20 anos atrás era o meu quarto. E eu estava sozinho em casa, quando de repente uma presença entrava no meu quarto e dizia assim: você precisa realmente de mim? Porque eu era um religioso. Eu dizia: eu não vou ser crente. Eu não vou ser crente, não vou seguir uma religião nenhuma. Mas crente eu não vou ser. E aquela presença entrou dentro do meu quarto e disse assim: você precisa realmente de mim? Meu irmão, não teve boca para falar, teve joelho para dobrar. O meu joelho dobrou e eu disse: preciso. Foi a primeira vez que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi sozinho dentro de um quarto. Sabe por quê? Às vezes nós perdemos a batalha dentro de um quarto sozinho. É aquela hora que dá vontade de botar a corda no pescoço, amarrar no lugar e puxar. Se Jesus entrar naquele quarto naquela hora, você não estará mais sozinho, porque Ele estará contigo, renovando confiança. E quem confia no Senhor, não cansa de esperar. Talvez você ache tempo demais. 10 anos esperando por Ele. 10 anos esperando por Ele. Você não está entendendo quem é Ele. Você sabe quantas orações eu fiz dizendo: se tu não falar mais comigo, algum pecado eu estou cometendo, eu vou para o inferno, mas eu não te abandono. Se preciso for, eu vou para o inferno, mas eu não te deixo, Jesus. Porque uma vez vivendo contigo, eu não sei morar em outro lugar. E eu esperei, querido. Eu tive depressão 2 vezes. Eu tive, acho que é Wilber Naldi, dentro de uma igreja lotada com mais de 300 pessoas. Eu peguei o microfone e mandei todo mundo embora. Na crise da minha depressão, tão profunda eu estava. Hoje é muito esclarecido isso, né? As pessoas já falam abertamente: TDAH, depressão, ansiedade. Naquele tempo ninguém sabia o que era isso, não. Esse homem está doido. Esse homem está maluco. Olha o que ele está fazendo. Hoje não, hoje todo mundo sabe. Não, o pastor não está bem, vamos levar ele no médico. Mas naquele tempo, como é que esse homem está maluco? Porque ele está tudo direitinho aqui, está tudo dando certo. Por que ele está lá dando uma de doido? Deixa eu te dizer algo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vai, lembra dos seus testemunhos, lembra. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu quero ouvir só vocês, vai. E quem já pisou? Você já pisou, não já? Aquela hora de morte que Ele chegou e te salvou. Ele não foi embora. Ele ainda está contigo. Oh, quem já pisou,
Tem alguém aqui nesse lugar que precisa voltar ao Santo dos Santos? Entrega a tua vida agora a Jesus. Se você quiser dobrar teu joelho aí, pode ser aí. Se você quiser dobrar aqui no altar, pode ser no altar. Mas entrega a tua vida a Jesus Cristo agora. Entrega, entrega. Diga: Santo és o Santo. Diga: Santo, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe. Pede perdão a Ele se você pensou em ir embora. Pede perdão a Ele. Pela glória, a glória de Deus. Pede perdão a Ele se você pensou em desistir. Pede perdão a Ele. Pede perdão a Ele se você desanimou por causa de pastor, por causa de igreja, por causa de religião, por causa de pessoas. Pede perdão a Ele. Porque você foi magoado, ferido, porque você foi rejeitado. Não foi maior do que a cruz. Não é o amor dos homens que te sustenta, mas é o amor do Criador. E Ele veio e trouxe seu Filho por amor a você. Então essa noite diga: Senhor, me perdoa, porque em algum momento eu senti falta do amor humano. Mas hoje eu estou aqui, entregando a minha vida toda a Ti. Como Tu és meu Salvador, não há falta em mim. Você pode repetir isso de novo? Como Tu és meu Salvador, não há falta em mim. Não precisa ninguém ouvir, é você que tem que ouvir o que você está dizendo. Diga: porque Tu és meu Salvador, não há falta em mim. Eu não sinto falta de pessoas. Eu não sinto falta do amor de pessoas. Ah, mas fulano foi embora e me deixou. Deixa ele. Se ele não te amou o suficiente, Deus te ama o suficiente para ficar. Se ele foi infiel, Deus é fiel. Se o teu coração te condenou, Deus é maior do que o teu coração. Então diga mais uma vez: se Ele é meu Salvador, eu não sinto falta de nada. Recebe a paz, recebe a paz. Na tempestade, recebe a paz, recebe a alegria. Recebe a alegria, recebe a confiança. Recebe a liberdade. Recebe o descanso. Teu trono. Você que tem passado noites perturbadas, recebe o descanso. Você que foi abusado, maltratado, ferido, recebe o perdão agora. Na tempestade, recebe a força agora. Teu nome falível és, os reinos vêm e vão, teu trono assim me estás. Teu nome imutável é. Recebe, recebe a cura. Não prevaleceu. Recebe a cura agora em nome de Jesus. E nada irá impedir eu te adorar.
Muralhas vão estremecer. Vai adorando, vai adorando. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Levanta tua mão, adora, adora Ele. Deixa ir embora essa dor, deixa ir embora essa dor agora. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu trono imutável. Deixa eu te dizer algo. Nesse momento, a gente procura um culpado. Escuta isso. E eu não sei o que é pior: a gente culpar Deus. Escuta, deixa a religiosidade de lado. Deixa a religiosidade de lado. Vamos ter uma conversa aqui nós dois. Eu não sei o que é pior: você culpar Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo? Porque o Senhor tem poder para mudar essa situação. E não muda. Aí você começa a culpar Deus. Mas eu não sei o que é pior: você culpar Deus, porque Deus aguenta. Você não abala Deus com seus pensamentos. Você não abala Deus com suas dúvidas. Deus é inabalável. Eu não sei o que é pior: você culpar Deus ou você culpar você mesmo. Porque quando você se culpa, querido, você não aguenta. Como é, pastor? Você não aguenta. Você sabe o que aconteceu com Judas? Você sabe o que aconteceu com Judas? Imagina comigo, por que que Judas se matou? Porque ele não aguentou. Ele se culpou e ele era culpado. Nós somos culpados mesmo. Mas como ele se culpou, ele não aguentou e se matou. Eu quero que você se perdoe agora. Escuta, porque eu estou falando isso da parte de Deus. Eu quero que você se perdoe. Se você acha que você é culpado e o teu coração tem te condenado, eu quero te dizer essa noite que Deus é maior do que o teu coração para te salvar. E se a tua culpa está tão insuportável que você já pensou em tirar a sua vida, hoje você é livre disso, em nome de Jesus. Hoje você vai se perdoar, porque aquele que te julga não é você, é o Senhor, e Ele te perdoa. E talvez você diga: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Eis, o nome dele está aqui em cima. E não existe outra pessoa, não existe outro Deus que possa te perdoar. Eu queria que você levantasse a sua mão agora e você dissesse: Senhor, me salva de mim. Me salva de mim. Porque eu posso vencer contigo. Ele pode salvar você, mas você precisa se perdoar. Ah, por que fulano abusou sexualmente de mim? A culpa não é sua. Ah, por que fulano me expulsou? Por que fulano foi embora? Por que ele me abandonou por outra? Não foi sua culpa. Quando depende de dois, a culpa não é de um. Mas por que o meu pai não me criou? Por que a minha mãe me deu? Ei, não é culpa sua. Se perdoa agora. Pastor, mas eu não me culpo. Será? Será que você não se culpa? A primeira vez que uma psicóloga me falou que eu tinha culpa, ela me falava de coisas semelhantes a isso. Você
fica tentando replicar o que teus pais foram? Você fica tentando dar uma vida melhor à sua mãe que o seu pai não consegue dar? E eu fiquei, rapaz. Ela disse, você tem culpa. E a culpa do casamento da sua mãe e do seu pai não dar certo não é culpa sua. Vá viver a sua vida. Por mais que você tenha que amar a sua mãe, cuidar dela, mas vá viver a sua vida. Enquanto eu não peguei perdão no meu coração, eu não consegui viver a minha vida. E a minha mãe morreu, e eu continuava vivendo a vida dela, guardando mágoa do meu pai, sendo que meu pai nunca fez nada contra mim, era contra ela. Alguém consegue entender? Hoje você vai sair daqui se perdoando. Amém? Não tem a pior pessoa para você culpar é você mesmo. Para de ouvir aquela frase, você é seu pior inimigo, você é seu pior inimigo. Acabou isso. A partir de agora você vai ser o seu melhor amigo. É você que vai se ajudar a vencer na vida. A partir de hoje você vai pegar leve com você e vai andar nos pés de Cristo, aprendendo a ser como Ele. Amém? Aleluia, aleluia. Mas pastor, o senhor não me conhece. Mas eu me conheço. Eu sou mais ou menos assim. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz. Já passou por isso? Quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz. A gente fica na igreja, né? Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Assim como? Falta de perdão. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Assim como? Um pobre pecador, mas que ama a Ti, Senhor. E minha vida tem o sopro de Tua vida. Pois minha vida tem o sopro. Ei, calma aí, calma aí. Quando você chega em casa, o espelho te condena em se ver tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Como é que você se sente? Ninguém sabe, mas você. O espelho te condena. Eu me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo. Mesmo assim, olha isso, ó. Mas quando o sangue desce e no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo. Mesmo assim, escuta isso, deixa entrar no teu coração. Filho, eu te amo. Mesmo assim, sou Jesus. Vai recebendo aí, vai. E não há pecados que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou, e onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Eu te ofereço amor, eu te ofereço o amor maior do mundo. Pois você, sim, você é a minha irmã.
Só para terminar. Coloque as mãos no seu coração. Se perdoe agora. Você pode se perdoar? Se perdoe. Se perdoe. Mas pastor, foi culpa minha, porque o senhor não sabe. Pois se perdoe. Deixe ele se julgar. Deixe, mas pastor, meu pecado é muito grande. E não há pecados que eu não perdoe. Pois o meu sangue Cobre tudo, cobre tudo. Onde abundou, o pecado superabundou a graça agora. superabundou minha graça. Eu te ofereço o amor maior do mundo. Eu te ofereço o amor maior do mundo. Diga, eu recebo esse amor. Pois você, Sim, você é a minha imagem. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode dar um aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você abraçasse a pessoa do seu lado e dissesse a ela: Deus te perdoou. Faça desse momento um novo começo. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que noite cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos ao devocional. Logo após iremos ao dízimo, oferta. Você que vai dizimar e ofertar, você já pode preparar o seu coração, porque dízimo e oferta é sobre isso, né? Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Desde já peço perdão que eu estou meio rouco. Eu não sei se vai sair minha voz do jeito que é para sair, mas amém. Vamos falar de Deus, né? Eu gostaria que vocês abrissem o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 46. Mateus 27, a partir do verso 46. E diz assim: às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Não sei vocês, irmãos, mas sempre eu me perguntei qual teria sido o momento na vida de Jesus onde ele teria mais sofrido. Se teria sido na traição de Judas, se teria sido no Getsemane, se teria sido as chicotadas, se teria sido na hora da crucificação. Mas eu imagino que para Jesus, o momento mais difícil que ele teve que lidar foi quando ele estava lá na cruz, com o seu pecado, onde ele viu toda a nossa trajetória, onde ele viu o nosso começo, meio e fim, e mesmo assim nos amou tanto, que foi capaz de passar por tudo aquilo. Onde nosso pecado ficou tão sobrecarregado sobre a vida de Cristo, onde o seu próprio Pai, Deus, teve que lhe virar as costas. Naquele momento, imagino Jesus, ele clamando: meu Deus, por que me abandonaste? Como se dissesse: Pai, já passei por tudo isso, por que me deixou? Então, meus irmãos, o que eu quero deixar para vocês nessa noite é isso. O amor de Deus por nós foi tão imensurável, de uma forma onde, mesmo Ele sabendo do teu pecado, das vezes que nós já erramos e das vezes que ainda vamos errar, o amor dele por nós foi tão grande que Ele pôde passar por isso e passar por aquele pequeno momento longe de Deus, por mim e por você. Então o que eu quero deixar para vocês é sempre isso. Sempre que o inimigo quiser jogar o pecado, sempre que o inimigo quiser tentar a sua vida relacionada ao pecado, lembre disso, lembre de Jesus lá naquele momento. Lembre de Jesus naquele momento onde estava o meu, onde estava o seu pecado, onde ele se tornou tão impuro de uma forma que Deus não pôde ver nele, não pôde estar ali com ele. Mas através desse pecado, através desse sacrifício que estava ali, o nosso pecado, a gente pode ser salvo. Nossos pecados puderam ser perdoados. O último sacrifício feito a Deus foi aquele. Então, meu irmão, uma coisa que sempre me pesou muito o coração foi o preço do pecado. Foi uma coisa que sempre me perseguiu muito isso.
E eu acredito que toda vida que a gente errar, toda vida que a gente chegar a pecar, volte a Deus, irmão. Volte a Deus, que não importa quantas vezes você vai errar, não importa quantas vezes você vai pecar, mas o que importa é que Ele sempre vai estar lá por nos amar, porque Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Naquele momento que Ele estava sendo crucificado, Ele já tinha visto nós pecando daqui a 2, 3, 4, 5 dias, daqui a anos, quem sabe. Então, meu irmão, nunca é tarde. Coloque isso no coração de vocês. Nunca é tarde para se arrepender e pedir perdão dos pecados. Amém? E é isso que eu queria deixar para vocês nessa noite, viu? Muito obrigado. Boa noite. Amém. Boa noite. Paz e graça a toda a igreja. Se você quer dizimar, você quer ofertar, levante sua mão. Vai alguém até você entregar um envelope para você estar ofertando e dizimando nessa noite. O texto bíblico que eu quero trabalhar com você, passar com você, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, os versículos de 17 a 19 falarão assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, mas ponham a sua esperança nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O texto bíblico está nos falando que o dinheiro ele é instável, ele é incerto. De uma hora para outra a gente pode perder um emprego, de uma hora para outra algo pode acontecer. E aquele dinheiro, aquela riqueza, aquilo que a gente confia pode ser balançado e a nossa confiança pode ser abalada. E o que o Senhor quer nos dizer é que a nossa confiança não esteja no dinheiro. Porque mais anteriormente, uns versículos antes, o apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo: um dos males deste mundo é que as pessoas colocam seu coração na riqueza e é isso que as rouba. E assim somos nós. O dinheiro ele tem esse poder na nossa vida de nos roubar, de nos tirar do Senhor. Mas Deus é quem supre abundantemente na nossa vida. E ofertar e dizimar é você declarar: Senhor, minha confiança não está no dinheiro, minha confiança não está nas minhas mãos, mas minha confiança está em Ti, porque é Tu que supre na minha vida. E Deus, Ele te deu algo muito precioso: você ser generoso e pronto a repartir. É isso que o texto vai falar. Generosidade, ela é uma marca que o Senhor nos chamou para ter como cristãos. Nós temos que ser generosos, não só aqui na nossa igreja, mas generosos no lugar que a gente está. Ser generoso é aquilo que o mundo espera da gente. Então, a gente tem que ser sempre pronto a ser generoso, pronto a repartir. E as nossas ofertas, elas sustentam a obra do Senhor, sustentam a obra de Deus e elas ajudam a impulsionar para que esse evangelho ele continue sendo pregado. O pastor ele falou que nessa noite que essa igreja aqui a gente não fala sobre riquezas, a gente não fala sobre dinheiro, aqui a gente não está cobrando ninguém, mas a casa do Senhor ela precisa do teu recurso, ela precisa do teu dízimo, da tua oferta. Não sei se você reparou, mas recentemente foram instalados 3 novos ar-condicionados. Para quê? Para que você tenha conforto na casa do Senhor. Então a casa do Senhor ela precisa que você dizime, que você oferte, para que esse evangelho que foi pregado aqui nessa noite, sobre perdão, sobre cura, sobre a gente confiar em Deus, ele continue sendo prevalecido. Então é importante que você dizime, que você oferte. E para finalizar, a sua oferta, ela é um tesouro eterno. O texto diz que quando nós somos generosos, quando nós estamos prontos a repartir, estamos semeando não para esse mundo, mas para o Senhor. Teu dízimo, a tua oferta, ela é um investimento para aquilo que é eterno, porque a palavra vai dizer: sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida eterna. Não sei onde é que você tem investido o teu dinheiro, onde é que está o teu coração, a riqueza, aquilo que tem te consumido.
Mas se você tem investido na casa do Senhor, se você tem sido generoso e pronto a repartir, isso que você está fazendo, você está obedecendo a Deus. Você não está obedecendo ao pastor, você não está obedecendo a essa igreja. Você está obedecendo ao Senhor, porque Ele proveu na tua vida, mesmo no tempo da incerteza. E assim, Ele está esperando de você essa fidelidade. Porque mesmo em meio à nossa infidelidade, o Senhor ainda continua sendo fiel. Então seja fiel com Ele, dê o seu dízimo, sua oferta. E semeie não para esse lugar somente, mas para aquilo que é eterno. E assim o teu coração será engrandecido no Senhor, porque Ele vê o teu coração e se alegra contigo. Sim, em nome de Jesus, se você quer ofertar, mais uma vez, levante sua mão, alguma pessoa vai até você, que você possa ficar de pé, para que a gente possa adorar o Senhor. Pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto que eu fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Levante seu envelope, levante sua mão e ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, colocando a nossa confiança no Senhor e não nas nossas mãos, Pai, não na nossa força, mas no Deus que nos provê abundantemente, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar em Ti, Senhor Deus, ser fiel contigo e repartir e ser generoso com o Senhor, ser generoso, Pai, para a Tua obra, ó Deus. Assim, Senhor Deus, que o Senhor possa olhar para o nosso coração, ver as nossas necessidades e, Pai, suprir onde for necessário, para que o nosso coração não seja levado, Senhor Deus, a ser desviado pela riqueza, mas que o nosso coração possa confiar cada vez mais no Deus que nos supre e que nos torna satisfeito em Ti. Assim, em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos por esse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, traga seu dízimo, traga sua oferta e dê uma salva de palmas ao Senhor. A Tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado. A Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado. A Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. Levante sua mão, Pai. Nós Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela palavra que nos trouxe confiança. E que nós possamos ter uma semana de vitória, fortalecidos por ela, independentemente das circunstâncias, estaremos de pé. Construímos, Senhor, a nossa fé em uma rocha inabalável, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. A igreja diga: gente, deixa eu dar só um recado. Terça-feira, o nosso culto vai ser antecipado. Terça-feira será o nosso culto. Você está convidado a estar aqui. Agora dá uma salva de palma pro Senhor. Dá um abraço aí no teu irmão. Dá a paz do Senhor para ele.